O gosto amargo da derrota invadiu minha boca no momento em que meus dedos tocaram a maçaneta da porta. Eu, Rafael, 35 anos, estava prestes a entrar na sala do chefe pela última vez. Meu coração martelava contra as costelas como se quisesse fugir, antecipando as palavras que eu sabia que viriam. Rafael, sente-se. A voz do Sr. Martins soou fria, calculada. O ar-condicionado zumbia, gelado como o olhar que ele me lançava por cima dos óculos de armação fina. Infelizmente, devido à reestruturação da empresa, as palavras se dissolveram num ruído branco. Eu já não ouvia mais nada além do sangue pulsando em meus ouvidos. Demitido. Aos 35 anos, eu era oficialmente um fracasso completo. Enquanto o Sr. Martins continuava seu discurso ensaiado sobre decisões difíceis e nada pessoal, minha mente vagou para longe daquela sala sufocante. Voltei no tempo, para o dia em que esse pesadelo começou. Não o dia em que fui contratado, mas muito antes. O dia em que aprendi que o fracasso não era apenas uma possibilidade, mas meu destino inevitável. Eu tinha 12 anos, e o auditório da escola estava lotado para o show de talentos anual. Semanas de ensaio culminaram naquele momento. Eu, um violão maior que meu corpo, e uma plateia esperando para me julgar. Minhas mãos suavam, tornando as cordas escorregadias. A primeira nota saiu desafinada, e foi como se um tsunami de risos varresse o auditório. "Rafael, o desafinado!" Alguém gritou. As risadas aumentaram. Meus dedos congelaram nas cordas. Minha garganta fechou. O palco, antes um sonho, tornou-se um pesadelo vivo. Corri para fora, as gargalhadas me perseguindo como fantasmas cruéis. Aquele dia plantou uma semente profunda em mim. Cada fracasso subsequente, cada rejeição, cada oportunidade perdida, só servia para regá-la. E agora, 2 décadas depois, essa semente tinha crescido em uma árvore robusta de autodepreciação e medo. Voltei à realidade com o Sr. Martins me entregando um envelope. Minha carta de demissão, pensei amargamente. Saí do escritório em um transe, os olhares de pena dos meus colegas queimando em minhas costas. Em minha mesa, comecei a esvaziar as gavetas mecanicamente. Cada objeto parecia zombar de mim. A caneca com a frase "O melhor está por vir". Que ironia. Os post-its com tarefas nunca cumpridas. A foto da minha esposa sorrindo, como eu contaria a ela. O peso dos anos de fracassos e oportunidades perdidas parecia me esmagar. Eu era o eterno desajustado, aquele que nunca chegaria lá, que nunca seria bom o suficiente. E agora, demitido de um emprego medíocre, eu via aquela antiga profecia se cumprindo mais uma vez. Peguei a caixa com minhas coisas e caminhei em direção ao elevador. Cada passo ecoava no corredor silencioso, marcando o fim de mais um capítulo fracassado da minha vida. As portas se fecharam, e eu me vi encarando meu reflexo distorcido no metal polido. Foi então que algo estranho aconteceu. Um pensamento, tímido como um sussurro, começou a se formar em minha mente. E se houvesse uma chance de mudar? E se essa demissão não fosse o fim, mas o começo de algo novo? Era um pensamento assustador, quase blasfemo considerando minha história. Mas ali naquele elevador claustrofóbico, descendo para o que eu achava ser o fundo do poço, uma pequena semente de mudança começou a germinar. Eu não sabia ainda, mas aquele dia marcaria o início de uma jornada que transformaria não apenas minha vida, mas a forma como eu via a mim mesmo e ao mundo. Uma jornada que me ensinaria que os rótulos que carregamos são apenas isso, rótulos, e que está em nossas mãos a decisão de aceitá-los ou reescrevê-los. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, algo dentro de mim tinha mudado. Era um sentimento minúsculo, frágil como a primeira brotação após um inverno rigoroso. Mas estava lá. E pela primeira vez em anos, senti uma faísca de algo que há muito tempo eu não experimentava. Esperança. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. A cidade ao meu redor pulsava com vida, indiferente ao meu mundo desmoronando. Pessoas corriam para seus compromissos,
rindo ao telefone, vivendo suas vidas. E eu estava preso em uma bolha de fracasso, carregando uma caixa com os restos da minha carreira falida. Sentei em um banco de praça, incapaz de encarar a ideia de chegar em casa e enfrentar a realidade. A caixa ao meu lado era um lembrete constante do meu fracasso. Fechei os olhos, deixando as memórias inundarem minha mente. Voltei à minha infância. Eu era um garoto tímido, sempre o último a ser escolhido para os times na escola. Rafael, o lento, me chamavam. Cada vez que eu tropeçava na corrida ou errava uma jogada, as risadas ecoavam no pátio. Aos poucos, aprendi a me esconder, a evitar situações onde pudesse falhar. Era mais fácil não tentar do que enfrentar a humilhação do fracasso. Meus pais, bem intencionados mas desinformados, tentavam me endurecer. O mundo é dos fortes, Rafael, meu pai dizia. Você precisa se impor, filho. Mas como eu poderia me impor se cada tentativa só reforçava minha inadequação? Na adolescência, as coisas pioraram. O desastre do show de talentos foi apenas o começo. Tentei me juntar ao clube de debates, mas gaguejei tanto na primeira apresentação que fui ridicularizado por semanas. No baile de formatura, reuni coragem para convidar Mariana, a garota por quem era apaixonado. Seu não educado doeu menos que os risos abafados de seus amigos. A universidade prometia um novo começo, mas os velhos padrões me seguiram. Escolhi um curso seguro, administração, não porque era minha paixão, mas porque parecia o caminho mais fácil para um emprego estável. Passei 4 anos me sentindo um impostor, sempre com medo de ser descoberto como o fracassado que acreditava ser. E então veio o mercado de trabalho. Cada entrevista era uma provação. Minha voz tremia, minhas palmas suavam. Consegui alguns empregos, mas nunca durava muito. Sempre havia alguém mais assertivo, mais confiante, pronto para tomar meu lugar. O último emprego do qual acabara de ser demitido era o mais longo que já tive. 5 anos de mediocridade confortável. Eu me escondia atrás da minha mesa, fazendo o mínimo necessário, sempre com medo de ser notado, seja por fazer algo errado ou, pior ainda, por fazer algo certo e receber mais responsabilidades. Abri os olhos, voltando ao presente. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Quanto tempo eu tinha passado ali, perdido em memórias amargas. Foi então que notei um senhor sentado ao meu lado. Não o tinha visto chegar. Ele olhava para frente, aparentemente perdido em seus próprios pensamentos. Dias difíceis, não é, meu jovem? Ele disse de repente, sem olhar para mim. Fiquei surpreso com a abordagem. Normalmente, eu teria murmurado algo e saído rapidamente. Mas algo naquela voz calma me fez responder. O pior dia da minha vida. Admiti. Ele riu suavemente. Sabe, já tive muitos piores dias da minha vida. E sabe o que descobri? Que eles geralmente precedem os melhores. Olhei para ele, cético. Como pode ter certeza? O senhor finalmente virou-se para mim, seus olhos brilhando com uma sabedoria que só os anos podem trazer. Porque são nesses dias que finalmente decidimos mudar. Suas palavras reverberaram em mim, ecoando aquele pequeno pensamento que tinha surgido no elevador. Mudança. A ideia era aterrorizante e, ao mesmo tempo, estranhamente atraente. Mas... e se eu não souber como mudar? Perguntei, minha voz traindo o medo que sentia. Ele sorriu gentilmente. Ninguém sabe no começo. O segredo é dar o primeiro passo, mesmo sem saber onde vai chegar. Com isso, ele se levantou, apoiando-se em uma bengala que eu não tinha notado antes. Boa sorte, meu jovem. Lembre-se, sua história ainda não acabou. Você é o autor e pode reescrevê-la a qualquer momento. Observei-o se afastar, suas palavras ecoando em minha mente. Pela primeira vez em anos, senti algo diferente crescer dentro de mim. Não era exatamente esperança, ainda não. Mas era a semente de algo novo, algo que poderia, talvez, me levar a um caminho diferente. Peguei minha caixa e me levantei. Era hora de ir para casa e enfrentar o que viesse.
O futuro era incerto, assustador, mas pela primeira vez eu considerava a possibilidade de que ele pudesse ser diferente, melhor. Enquanto caminhava para casa, uma pergunta começou a se formar em minha mente. E se eu pudesse realmente mudar? Como seria dar o primeiro passo para uma nova vida? O apartamento estava silencioso quando entrei. Ana, minha esposa, ainda não havia chegado do trabalho. Coloquei a caixa com meus pertences no chão e desabei no sofá, exausto física e emocionalmente. As palavras do Senhor no parque ecoavam em minha mente. Você é o autor, e pode reescrevê-la a qualquer momento. Era uma ideia tentadora, mas aterrorizante. Como eu poderia mudar décadas de hábitos e crenças? O som da chave girando na fechadura me tirou dos meus pensamentos. Ana entrou, seu sorriso morrendo ao me ver sentado ali, fora do horário normal. Rafael, o que aconteceu? Respirei fundo. Fui demitido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi uma mistura de emoções passar pelo rosto de Ana. Surpresa, preocupação e... algo mais. Decepção? Oh, Rafa. Ela se sentou ao meu lado, colocando a mão em meu ombro. Vai ficar tudo bem. Vamos dar um jeito. Suas palavras, embora gentis, me atingiram como um soco. Quantas vezes ela já tinha me consolado assim? Quantas vezes eu a fiz carregar o peso dos meus fracassos? Não, eu disse, surpreendendo a nós dois com a firmeza na minha voz. Não vai ficar tudo bem, não se eu continuar assim. Ana me olhou, confusa. O que quer dizer? Levantei-me, uma energia estranha tomando conta de mim. Ana, eu não posso mais viver assim. Sempre com medo, sempre me escondendo, sempre sendo menos do que eu poderia ser. As palavras saíam de mim como uma torrente, anos de frustração reprimida finalmente encontrando uma saída. Eu quero mudar, eu preciso mudar, não sei como, mas não posso continuar sendo esse fantasma de mim mesmo. Ana me observava, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não de tristeza, percebi, mas de uma emoção que não via há muito tempo. Esperança. Rafael, ela disse suavemente, eu sempre soube que havia mais em você. Sempre soube que você poderia ser mais do que acreditava. Mas você precisava perceber isso sozinho. Suas palavras foram como uma faísca acendendo algo dentro de mim. De repente vi nossa vida juntos com clareza cristalina. Ana sempre tentando me encorajar, sempre acreditando em mim enquanto eu constantemente me sabotava, me escondendo atrás das minhas inseguranças. Me desculpe, eu disse, minha voz embargada. Me desculpe por ter demorado tanto para acordar. Ela se levantou e me abraçou forte. Não se desculpe. Apenas me prometa que não vai desistir, que vai lutar por essa mudança. Naquele momento, olhando nos olhos da mulher que tinha ficado ao meu lado apesar de tudo, tomei a decisão mais difícil e mais importante da minha vida. Eu prometo, disse, minha voz firme apesar das lágrimas. Eu não sei como, mas vou mudar. Vou me tornar a pessoa que eu sempre deveria ter sido. A pessoa que você sempre viu em mim. O resto da noite passou em um turbilhão de emoções e conversas. Falamos sobre medos, sonhos esquecidos, possibilidades. Pela primeira vez em anos me permiti sonhar, me permiti imaginar um futuro diferente. Quando finalmente fomos dormir, minha mente estava agitada, cheia de ideias e planos meio formados. Mas havia uma certeza. Amanhã seria o primeiro dia de uma nova vida. Uma vida onde eu não me esconderia mais, onde enfrentaria meus medos de frente. Deitado na cama, olhando para o teto, uma pergunta surgiu em minha mente. Por onde começo? Como se reconstrói uma vida inteira? Não tinha as respostas ainda, mas pela primeira vez em muito tempo, a ideia de não saber não me paralisava de medo. Ao contrário, senti uma estranha empolgação. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida, e eu estava determinado a fazê-lo contar. O despertador tocou às 6 horas da manhã, como sempre. Meu primeiro instinto foi desligá-lo e voltar a dormir. Afinal, eu não tinha mais um emprego para ir. Mas então me lembrei.
Hoje era o primeiro dia da minha nova vida. Com um esforço que parecia sobre-humano, levantei-me. Ana ainda dormia, e eu não quis acordá-la. Silenciosamente, vesti uma roupa de corrida que mal tinha usado e saí para a rua. O ar fresco da manhã me atingiu como um tapa. Comecei a correr, ou melhor, a trotar desajeitadamente. Meus pulmões queimavam, minhas pernas protestavam. Após apenas 5 minutos, estava ofegante e exausto. Ei, olha só quem resolveu sair da toca. Uma voz familiar me chamou. Era Rodrigo, meu vizinho, corredor habitual que eu sempre via pela janela, admirando secretamente sua disciplina. Primeira vez, ele perguntou, reduzindo o passo para acompanhar meu ritmo patético. Tão óbvio assim? Respondi entre arquejos. Rodrigo riu, mas não de forma zombeteira. Todos começamos de algum lugar. O importante é que você começou. Suas palavras me deram um estranho conforto. Continuamos correndo. Ele com facilidade. Eu lutando a cada passo. Mas não desisti. Ao voltar para casa, exausto, mas estranhamente satisfeito, encontrei Ana na cozinha, surpresa ao me ver suado e ofegante. Rafael, você correu? Assenti, incapaz de falar enquanto bebia água vorazmente. Estou orgulhosa de você, ela disse, com um sorriso que iluminou meu dia. Aquela corrida foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, corria, cada dia um pouco mais longe, e depois dedicava o resto do dia à busca de um novo emprego e ao desenvolvimento pessoal. Inscrevi-me em um curso online de desenvolvimento de habilidades interpessoais. As primeiras aulas foram um desafio. Participar de discussões em grupo, mesmo que virtualmente, fazia meu coração acelerar. Mas a cada pequena vitória, uma pergunta respondida, um debate em que participei, sentia minha confiança crescer um pouco. 1 mês se passou, e então 2. As corridas matinais com o Rodrigo se tornaram um ritual. Ele se tornou não apenas um parceiro de corrida, mas um mentor informal, sempre me incentivando a ir além dos meus limites percebidos. Sabe, Rafael, ele me disse um dia enquanto corríamos, você me lembra muito de mim há alguns anos. Eu também achava que não era capaz de mudar. Suas palavras me surpreenderam. Rodrigo sempre pareceu tão confiante, tão seguro de si. Você? Mas como... Ele sorriu. A mudança não acontece da noite para o dia, é um processo. Cada pequeno passo conta. Cada vez que você escolhe se desafiar em vez de se esconder, você está crescendo. Aquela conversa ficou comigo. Comecei a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Quando surgiu a chance de fazer uma apresentação online no meu curso, em vez de me esquivar como costumava fazer, me voluntariei. A noite antes da apresentação foi angustiante. Ensaiei dezenas de vezes imaginando todos os cenários possíveis de fracasso. Ana me encontrou na sala às 3 da manhã, ainda praticando. Rafa, ela disse suavemente, você está pronto. Acredite em si mesmo como eu acredito em você. No dia seguinte, com as mãos tremendo, iniciei minha apresentação. Foi longe da perfeição. Gaguejei algumas vezes, perdi o fio da meada em um momento, mas terminei. E quando vi os comentários positivos dos meus colegas de classe, senti algo que não sentia há anos. Orgulho de mim mesmo. As pequenas vitórias começaram a se acumular. Minha resistência nas corridas aumentou. Minha confiança nas aulas cresceu. E então, após 3 meses de busca intensa, consegui uma entrevista para um emprego. Na manhã da entrevista, olhei-me no espelho. O homem que me encarava de volta não era o mesmo de alguns meses atrás. Estava mais em forma, mais confiante. Ainda havia medo nos meus olhos, mas agora havia algo mais: determinação. Você consegue, disse para meu reflexo, as palavras soando mais verdadeiras do que jamais tinham sido. Saí de casa naquela manhã não sabendo se conseguiria o emprego, mas com uma certeza:
Independentemente do resultado, eu não era mais a mesma pessoa que tinha sido demitida meses atrás. Estava no caminho certo, e nada poderia me parar agora. A entrevista foi um teste de tudo o que eu havia aprendido nos últimos meses. Sentado na sala de espera, senti o familiar nó no estômago. Mas desta vez, ao invés de me deixar dominar pelo medo, respirei fundo e me lembrei de todas as pequenas vitórias que tinha conquistado até ali. Quando fui chamado, entrei na sala com uma postura que jamais teria adotado antes. Olhei nos olhos do entrevistador, apertei sua mão com firmeza e me sentei, pronto para o que viesse. A conversa fluiu de maneira surpreendente. Falei sobre minhas experiências, mas também sobre minha jornada recente de autodesenvolvimento. Quando me perguntaram sobre meus pontos fracos, em vez de me esquivar, fui honesto. Minha maior fraqueza era não acreditar em mim mesmo, admiti. Mas aprendi que posso superar isso e que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Ao sair da entrevista, não sabia se tinha conseguido o emprego, mas sabia que tinha dado o melhor de mim. E isso, por si só, já era uma vitória. Uma semana depois, recebi a ligação. O emprego era meu. A alegria que senti foi indescritível. Não apenas pela oportunidade, mas pela realização de que eu tinha conseguido por mérito próprio, sem me esconder ou me diminuir. Os meses seguintes foram de adaptação e novos desafios. O novo trabalho exigia mais de mim do que qualquer outro que já tivera. Havia dias difíceis, momentos de dúvida, mas agora eu tinha ferramentas para lidar com isso. Continuei correndo com Rodrigo, que se tornara um amigo próximo. Nossas conversas durante as corridas eram fonte constante de inspiração e reflexão. Sabe, Rafael, ele me disse um dia, enquanto corríamos nosso percurso habitual, agora muito mais longo do que no início, a verdadeira mudança não está apenas no que fazemos, mas em como nos vemos. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Percebi que ao longo desses meses, não tinha apenas mudado meus hábitos, mas tinha transformado a forma como me enxergava e como encarava o mundo. No trabalho, comecei a notar que colegas vinham até mim em busca de conselhos ou apoio. Eu, que sempre me sentia invisível, agora era visto como alguém confiável e capaz. Um dia, meu chefe me chamou em sua sala. Por um momento, o velho medo ressurgiu, mas o afastei rapidamente. Rafael, ele começou. Estou impressionado com seu desempenho. Gostaria de lhe oferecer a liderança de um novo projeto. Fiquei surpreso e, admito, um pouco apreensivo. Liderar uma equipe? Isso era algo que o antigo Rafael jamais teria considerado possível. Sei que é um grande passo, continuou meu chefe, notando minha hesitação. Mas acredito que você está pronto. Respirei fundo e me lembrei de todas as barreiras que já havia superado. Aceito o desafio. Respondi, sentindo uma mistura de medo e empolgação. As semanas seguintes foram intensas. Liderar uma equipe trouxe novos desafios, mas também novas satisfações. Vi-me inspirando outros, ajudando-os a superar suas próprias inseguranças. Cada pequeno sucesso da equipe era uma vitória pessoal. Uma noite, chegando em casa após um longo dia de trabalho, encontrei Ana me esperando com um sorriso enigmático. O que foi? Perguntei curioso. Ela me entregou um envelope. Dentro, havia um convite para o show de talentos da empresa onde ela trabalhava. Pensei que talvez... Ela hesitou. Talvez você quisesse se apresentar. Olhei para o convite, sentindo um misto de emoções. O medo estava lá, claro, mas não era mais paralisante. Ao invés disso, senti uma faísca de excitação. Sabe de uma coisa? Disse, surpreendendo a mim mesmo. Acho que vou fazer isso. Nas semanas seguintes, desenterrei meu velho violão e comecei a praticar. Cada nota desafinada não era mais motivo de vergonha, mas um lembrete de que estava progredindo. No dia do show, subi ao palco com o coração acelerado, mas com uma determinação que jamais teria imaginado possível há um ano. Olhei para a plateia, vi Ana sorrindo e comecei a tocar. Não foi uma apresentação perfeita. Errei algumas notas, minha voz tremeu em alguns momentos. Mas terminei a música, e quando os aplausos vieram,
Senti uma onda de realização me inundar. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Ana, refleti sobre minha jornada. De um homem que vivia com medo de sua própria sombra, eu tinha me transformado em alguém que encarava desafios de frente. Sabe, disse a Ana, acho que finalmente entendi algo. O quê? Ela perguntou, virando-se para me olhar. A mudança nunca acaba. Cada dia é uma oportunidade de crescer, de se desafiar. E o mais importante, nós somos os autores da nossa própria história. Ana sorriu, seus olhos brilhando com orgulho. E que história incrível você está escrevendo, Rafa. Adormeci naquela noite com uma sensação de paz e propósito. O caminho não tinha sido fácil, e sabia que ainda haveria desafios pela frente. Mas agora eu tinha a certeza de que era capaz de enfrentá-los. Minha jornada de transformação não era apenas sobre conquistas externas, mas sobre redescobrir quem eu realmente era e do que era capaz. E essa jornada, percebi, nunca realmente termina. Cada dia é uma nova página em branco, esperando para ser escrita. E eu estava ansioso para continuar escrevendo minha história, um capítulo de cada vez.